estou aqui com uma querida, Elaine, que é uma pergunta assim que bate o coração da gente. Em alguns momentos aqui no Trocando Ideias eu peço oração, e esse é o momento que eu peço, viu? Peço por essa pessoa, por essa senhora, essa mãe, peço oração por ela, peço oração pela Elaine, que vai responder agora, porque olha só, ela diz o seguinte: eu tenho um filho de 12 anos, sou separada. Meu filho era louco pelo pai, queria morar com o pai, até que uma madrinha contou a ele que o pai é um dependente químico. Nesse sábado passado, por isso que é uma coisa muito recente, o pai sofreu um acidente, está na UTI, e ele, o menino, 12 anos, disse que não quer mais saber do pai. E ela quer uma ajuda, o que fazer para ajudar esse garoto. Para um jovem, né, acho que um pré-adolescente, 12 anos, entrando na adolescência, é muito importante que a gente não esconda nada, né? Então, essa fascinação que as crianças têm pelo pai e pela mãe, muitas vezes é quebrada quando se descobre a verdade. Quando se descobre a verdade que ele é um dependente, que às vezes ele tem uma outra família, que deixou o filho com a mãe, enfim. O que é importante é conversar nesse momento com esse jovem, com esse rapazinho, dizendo o que está acontecendo de fato. Que aconteceu, que o pai está internado, que a questão ocorreu, né? Não esconder os motivos, porque quando a gente esconde a situação fica pior, não é? Então acho que cabe muito dizer a verdade nesse momento, mas também respeitar o tempo de dor desse jovem, né? Possivelmente ele deve ter se dado conta da realidade através desse fato, às vezes não foi a melhor forma pela qual ele ficou sabendo da situação. Deixar também ele viver o tempo dele de dor, mas não deixar que ele esqueça que essa pessoa tem um papel de pai na vida dele, mesmo estando separado. E deixar também que o tempo cuide um pouco dessa situação. Às vezes a gente quer apressar o tempo, né, que tudo se resolva, mas também a pessoa precisa viver isso interiormente para conseguir lidar e superar essa etapa. Obrigado, tá? querida Elaine. Okay. Nós vamos em frente. A Carla recebe você pelo e-mail, pelo Twitter, e tem pergunta para o padre Leandro. Essa pergunta veio pelo e-mail, ele pediu para não ser identificado. Queria perguntar para a Elaine e para o padre Leandro o que faz para parar com o pecado da masturbação. Fui no PHN e pensei que ia parar com este pecado, mas não consigo. Sei que é errado, mas sempre caio em tentação. O que posso fazer para parar com isso? De novo, pergunta que precisaria a gente acompanhar a pessoa, né? Eu orientaria ele a procurar, né, o padre. Eu sempre oriento assim: procura o padre da sua paróquia, né, e exponha, né? Eu creio com certeza que você deve ter o seu confessor, né? De repente o pároco da sua paróquia ou o seu confessor. Então procure pelo padre e converse com ele abertamente sobre isto, né, a sua dificuldade. Pode ser, e eu não sei a idade desta pessoa. 16 anos. 16 anos. Você está no auge da sua adolescência, né? Então, eu orientaria numa situação como essa que ele não só fizesse o acompanhamento espiritual, né, com o sacerdote, né, o seu caminho espiritual, mas também que procurasse aí uma ajuda, né, de um psicólogo, uma psicóloga, né, e evidentemente olhar para aquilo que tem sido também suas práticas, né? Ou seja, não a prática da masturbação, mas o que tem levado você a isto, né? Porque muitas vezes é assim: eu tenho a prática da masturbação, mas eu não jogo a revistinha que eu tenho, né, fora, aquela revistinha que me induz aquilo. Eu não jogo fora aquele filminho de DVD que eu tenho em casa, né? Eu não deixo de entrar na internet, que às vezes hoje não precisa nem mais do DVD, né? Eu não deixo de entrar na internet em tais páginas. Então, é óbvio que se você procura estas coisas e você está se alimentando disto, ora, a conclusão vai ser, né, você cair na prática da masturbação, né? Então, é preciso que você, estando no auge da sua adolescência, procure um caminho espiritual, mas procure o auxílio, né, de um profissional na área de psicologia e, se possível, psicólogo que seja cristão, né, para poder te dar também a orientação e suporte cristão, sobretudo católico. E você cortar as coisas, as situações, né, que acabam alimentando, né, e tornando a sua imaginação mais fértil, tá?
E procure fazer esse caminho com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas olha, com muita decisão, viu? Com muita decisão. Porque é triste você levar isto, passar pela sua adolescência, você levar isso para a sua vida adulta, né? Porque depois isso vai se agravando, né? E se torna um fardo muito pesado. Eu acho que a doutora Elaine poderia também até nos ajudar, né? Eu acho que pontualmente, como é um vício, né? O vício da masturbação, o vício é um excesso, o excesso é aquilo que está descompensado. Se eu bebo demais é porque algo na minha vida não está bacana. Se eu uso da masturbação demais é porque algum campo na sua vida talvez não esteja equilibrado e você esteja voltando à questão do teu prazer na masturbação. Então, no fato, você está desviando para aquilo que não é real. Então, o que você pode colocar de substituição de atividades, de outras coisas que também te tirem do foco da masturbação? Obrigado. Eu anotei algumas coisas aqui porque é um assunto importante. O professor Felipe, quando está aqui no programa, ele gosta de lembrar uma coisa que eu junto a tudo isso, a luta. Não é? Lutar sempre. Lutar sempre. Caiu, levantou, a vida cristã, ela é feita, ela é vivida desta forma. E saber com toda certeza absoluta que nosso Senhor, Ele não está de olho nas suas quedas, Ele está de olho na sua luta. Isso é o mais importante. O que o padre falou sobre você agora ter uma atenção maior sobre aquilo que está minando a sua sexualidade é muito mais importante do que você querer resolver o problema de uma vez por todas. Porque, na verdade, é aquilo que está te cercando, né, que acaba sendo uma armadilha para que você acabe caindo no vício. Obrigado, padre. Obrigado, Elaine. Vamos em frente. O padre respondeu, agora com a Elaine. Eu volto contigo já, Carla. Essa amiga pede para não ser identificada. Aliás, ela nem pede, mas eu nem identificaria. E ela diz o seguinte: o que eu faço? Me ajude. Meu esposo tem desvio de comportamento. Quando eu estou próxima, ele não apronta, mas basta eu sair de perto. Ele procura confusão, ele se desentende com meus filhos, já são filhos já de idade, 29 anos, 26 anos... maltrata os amigos, namoradas, namorados, briga, torna-se mesquinho, até por questões de comida. Isso é péssimo. Ela diz que não sabe mais o que fazer, pede orientação sua. Se o seu marido entende que ele tem esses comportamentos, então você consegue dizer a ele que ele tem tido esses comportamentos? No sentido assim, ele tem consciência do que está acontecendo. Ele tem consciência, porque muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu mudei o meu comportamento, mas ele muda na tua frente. Então, olha, Ricardo, eu não vou fazer mais isso, então eu mudo na frente do Ricardo. Mas o Ricardo era aquele que continha o meu comportamento errado. Ele é a contenção. Saiu o Ricardo da minha frente, eu volto a me comportar. O Ricardo apareceu na minha frente, eu volto a me comportar como antes. Então, será que ele tem essa consciência desse tipo de comportamento? Ele percebe os prejuízos que ele tem no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a sociedade, com os amigos, né? Se é um desvio, se é algo que está descompensado, eu acho que vale a busca até de uma ajuda profissional nesse caso, mas primeiro que ele possa também enxergar que ele tem tido esse tipo de comportamentos que não são interessantes, ou que eles se mudam ou se melhoram, vamos chamar assim, né? Se tornam melhores apenas na frente da esposa, que é o elemento que segura, né? Então, conversar sobre isso e tentar buscar, acho que talvez uma ajuda especializada, e também que essa esposa possa fazer um olhar sobre o que ela está vivendo com esse marido. Às vezes a gente aponta também muito para o comportamento do outro, mas é importante enxergar o nosso também. Muitas vezes o comportamento do outro é reflexo do nosso. Às vezes eu não dou a liberdade para que o outro seja ele, como ele é, seja verdadeiro. E com isso ele muda o seu comportamento, para me agradar. Mas não é uma mudança de fato. Não sei se faz sentido isso, Ricardo. Perfeito, muito bem Mas muitas colocado. vezes o que acontece de fato é isso. Acontece conosco, às vezes, no consultório. Olha, doutora, olha, psicóloga, essa semana foi ótima. Sabe aquilo que você me falou? Então, eu estou fazendo, viu? Mas, de fato, ele não está vivendo aquilo. Então, até no próprio consultório, a gente vive isso, onde o cliente ele fala para nos agradar. E assim ele faz nas suas outras relações de vida. Obrigado, Elaine. Deixa eu lembrar você mais uma vez que no último final de semana deste mês,
dias 29, 30 e 31, a Canção Nova prepara o acampamento para casais. Tem sido um acampamento anual para os casais. Este ano com o tema Quando a Família Reza. Presença do Padre Vicente, Padre José Augusto, Padre Ivan, Professor Felipe Aquino vai estar conosco no final de semana, Diácono Nelsinho Correia e Márcia Correia, Ricardo e Eliana Sá. Último final de semana, 29, 30 e 31. Durante o acampamento vai acontecer também o segundo encontro bem da hora, que é uma opção maravilhosa para que então os casais possam trazer os seus filhos e eles vão ficar ocupadíssimos com a turma, a galera do bem da hora, perfeito? Para participar da programação do evento Bem da Hora, é preciso inscrever seus filhos com antecipação, tá bom? E você entra em contato no telefone 0 operadora 12 3186 2600. Neste acampamento para os casais, no sábado vai haver show com a Banda Dom, com o Braz Oz, e às 19 horas, se eu não me engano, é isso mesmo, cara? Você daí me ajuda. É, 19 horas. Às 19 horas, no sábado, eu estarei no Auditório São Paulo, no show especial para os casais, O Amor é Decisão, desse CD aqui, Amor é Decisão, que você pode adquirir também desde já pelo 0 operadora 12 3186 2600, acessando shopping.cançãonova.com ou com os nossos evangelizadores porta a porta. Você está convidado, sendo esperado demais aqui nesse final de semana, daqui a 2 finais de semana, esse no outro. Eu vou em frente agora com a pergunta que veio do Rio Grande do Norte. A Luciana, inclusive, ela me mandou um abraço, obrigado, querida, e disse que acompanha sempre o programa. Obrigado, Luciana. Padre, a Luciana, ela gostaria de saber qual é a orientação da igreja para pessoas que pensam em mudarem o sexo. A orientação da igreja, né? A igreja orienta que cada um, conforme Deus nos criou, procure viver de maneira harmoniosa, né, consigo mesmo, né? Se Deus me fez homem, me fez macho, se Deus fez você fêmea, você mulher, então a igreja orienta a partir da própria natureza, né? Porque há uma lei, vai dizer a própria palavra de Deus, em Romanos 2, capítulo 2, dos versículos 14 ao 16, né? Há uma lei natural, né? Há uma lei natural inscrita na natureza, inscrita na consciência humana, né? Então, se Deus me fez homem, me fez macho, né? Fez você fêmea, você mulher, é preciso que você viva de maneira harmoniosa consigo mesmo, né? Consigo mesma. Agora, a igreja não orienta ninguém a mudar de sexo, né? Isso não parte do princípio cristão, né? E isso nem é conforme o dar da revelação e nem conforme a própria natureza. Obrigado, Padre Leandro. Quero agradecer a presença desta minha querida aqui, que eu quase que digo o seu nome, mas eu não posso dizer, porque de fato é também um assunto delicado. Eu volto contigo, tá, Carla? Prepara a pergunta para o padre. Pega leve com o padre, que hoje o padre está apertando aqui o cerco para ele. Bem-vindo, padre. Obrigado, viu? Elaine, esse casal aqui, é a senhora que entra em contato dizendo assim: nós estamos separados por conta de uma doença que o meu marido possui. Ele possui uma síndrome chamada síndrome... Pelo que eu estou entendendo aqui, Elaine, desculpa se eu errar, tá bom? Tá. Eu estou conseguindo ler, borderline. Tá. É um tipo de transtorno bipolar. Ela indica aqui. E ela diz que a questão é que o meu marido não aceita tratamento. E por conta disso, nós estamos separados. O que eu faço? Me ajude. Tá. O transtorno borderline é um transtorno de personalidade, onde a pessoa que o possui, ela vive... como se buscando coisas para se arriscar. Então, ela pode se cortar, ela pode simular a morte, ela pode tentar, mas sempre tentar. É sempre um atentado contra a vida. Ela pode chegar à morte, mas ela tem alterações de humor, chegando ao humor muito agressivo, por isso que ela fala que parece com o bipolar, né? Mas ele oscila e pode vir com uma comorbidade. Então, pode vir com uma comorbidade, com uma outra doença associada, um outro transtorno psiquiátrico
É próximo, desculpa a palavra até. Mas a gente vai traduzindo aqui. Então, assim, com esse outro transtorno próximo, faz com que ela tenha essas alterações. A pessoa que tem esse transtorno pode viver normalmente. A gente acompanha casos, mas desde que acompanhado por psicoterapia e tratamento psiquiátrico. Então, há necessidade tanto da medicação quanto da terapia. Muito mais da medicação, porque a medicação vem o quê? Para estabilizar o humor da pessoa. Eu diria a ela que é necessário que ele entenda a necessidade de buscar o tratamento. Levar à força, se ele estiver atentando contra a vida, e for aquela coisa da internação forçada, que muitas vezes a gente cita, é possível quando a pessoa ameaça a própria vida e a vida daqueles que estão próximos. Mas é uma alternativa, Ricardo, que não é muito agradável de se fazer. Agora, Elaine, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. Um caso como esse, eu imagino que, para um tratamento ir em frente, uma pessoa dessa nunca deve ir para um psiquiatra ou para um tratamento psicológico sozinha. Não Os deve. familiares têm que, penso eu, aí você vai me dizer, não somente acompanhar essa pessoa no psiquiatra, no psicólogo, mas os familiares, talvez nem somente a esposa, mas talvez os filhos, eles precisam também fazer um acompanhamento psicológico para saber como lidar com eles mesmos, não é? E com a pessoa doente. É interessante que nos grandes centros, pelo menos nas capitais, a gente encontra nas faculdades de medicina, de psiquiatria, nos núcleos de psicologia, até o que a gente chama de encontros psicoeducacionais, onde se reúnem profissionais da área explicando o que é o transtorno borderline, como a família lida com isso. Então, é interessante até buscar. Hoje a gente tem muita informação até na internet, então acho que essa esposa pode buscar esse apoio em algumas grandes universidades que têm essa questão para se informar de fato. Muitas vezes a pessoa ela recusa a medicação. Então, eu acompanhei um caso esses dias onde a pessoa ela jogava medicação. Vocês já devem ter visto isso em muitos casos. Ela faz que toma, põe na boca, faz que engole, mas ela põe debaixo da língua ou no canto da boca. E você tira a cama, todos os comprimidos estão atrás da cama. Então, você vai ver a pessoa está entrando em surto, por exemplo, porque ela não tomou medicação. Então, não há problema... Então, imagina se a família também não se faz acompanhar, não... Porque eu penso assim, não tem de fazer essa história assim, vou mandar meu marido no psicólogo. Não, tem que ir junto com ele. Você tem que ir junto. É o que a gente chama de... talvez você tenha que ir uma vez só você e muitas vezes, quando a gente tem esses ajuda. casos, vem, por exemplo, só a esposa, só a mãe, depois vem o paciente em si. Aí, às vezes, a gente chama os filhos, muitas vezes chama um por um da família, porque a gente vai vendo como a família também reage com o adoecimento psíquico. Ok, muito obrigado. Gente, isso é muito importante, a presença da família, quando a gente vê que cada vez mais a gente está precisando contar com a ajuda de psicólogos, de psiquiatras, que, como diz minha querida amiga Carla Astucci, psicólogo e psiquiatra não é para gente louco, é para gente não ficar louco. Entendeu? Pois é. Carla, você tem pergunta para o padre, não tem? Tenho sim. Eu vou juntar aqui 3 perguntas para o senhor. Vocês mulheres são terríveis. 3 numa só? Isso mesmo. Coitadinho do padre. Vamos lá. Olha só, a pessoa pediu para não se identificar. Tem um afilhado de 13 anos que diz que quer ser padre, mas as suas atitudes não demonstram interesse pela igreja. Como identificar a vocação dele e como podemos ajudá-lo? A segunda pergunta é da Clara, ela diz o seguinte: o meu filho foi sempre à igreja comigo, foi coroinha e participava das celebrações. Hoje, com 14 anos, se diz ateu e contesta a fé. E a terceira pessoa pede ajuda, como faço para o meu marido voltar à igreja? Nossa, não, cara, você agora arrebentou a boca do balão, a gente vai precisar conversar depois. Tadinho do padre. Vamos lá, padre. Vamos lá. Vamos ver se a gente dá conta de tudo isso. Em primeiro lugar, nós precisamos identificar que a vocação, em primeiro lugar, ela é um dom de Deus. Ou seja, Deus, quando me criou, quando criou o Ricardo, quando criou a doutora Elaine, quando criou você, que está me ouvindo agora, que está nos assistindo, Ele já colocou em nós a vocação. A vocação, ela é como uma semente que foi colocada dentro de mim e dentro de você. Ela precisa encontrar o ambiente para que ela possa se desenvolver e possa também ser despertada. Por exemplo, eu hoje sou padre, né? Deus já colocou na minha identidade, quando Ele me criou, o ser padre.
o chamado para ser padre, mas foi dentro da minha família, que é o primeiro ambiente que se cultiva a vocação, na minha paróquia e o meu pároco, o pároco da minha paróquia de origem. Ou seja, Deus me deu a vocação, ela precisa ser desenvolvida, né, maturada no seio familiar e a família eclesial, que é a paróquia, e alguém que encarne aquela vocação ajuda que ela seja despertada dentro de mim. A vida matrimonial é a mesma coisa. Por exemplo, se o filho e a filha vê o pai e a mãe viverem bem o matrimônio, é óbvio que se eles foram chamados, Deus colocou neles a vocação para o matrimônio, eles vão corresponder com muita maturidade e com muita alegria à vocação ao matrimônio. A mesma coisa a vocação ao sacerdócio. Mas a vocação não é simplesmente uma vontade, gente. Eu também, quando eu era criança, eu tinha vontade, eu celebrava a missa quando eu era criança, né? É verdade, eu lá na minha casa juntava os amiguinhos e celebrava com bolacha, assim, mas era uma vontade de criança, né? Quantas pessoas eu conheço hoje que me encontram, né, e hoje são casados, são pais, e dizem que quando eram crianças também celebravam missa, né? Então, veja, é uma vontade de criança, a criança vai vendo alguém fazer, ela vai imitando. Eu ia imitando o pároco da minha paróquia, né, na minha casa, quando criança. Mas depois isso foi amadurecendo. E eu me lembro que o saudoso Dom João Hipólito, né, nosso bispo em Lorena, quando eu procurei por ele, claro, depois de ter feito acompanhamento com o meu pároco, então fui até o bispo para pedir a ele a minha entrada no seminário. E aí ele perguntou como é que nasceu minha vocação. E eu contei para ele, e aí eu disse, só que hoje, senhor bispo, não é mais uma simples vontade, é algo maior do que eu, né? É um chamado. Resultado do acompanhamento vocacional, provavelmente. Exato. Então é necessário que esse menino ele seja ajudado e seja colocado à disposição dele o acompanhamento vocacional da família, da paróquia, né? E, evidentemente, verificar se não é só uma vontade, né? Porque vontade é uma coisa que dá e passa, né? Mas se de fato é vocação, é um chamado interior. A outra é o jovem que não quer ir à missa, né? Em primeiro lugar, não force. Porque quanto mais o pai e a mãe forçam o filho ou a filha ir à missa, de repente eles podem até ir por obediência, mas não vão por amor. E aí aquilo começa a ser para eles um castigo, né? E eles vão fazendo por pirraça, né? E assim por diante. Eles não veem a hora de, quando eu tiver tal idade, aí eu vou mostrar para o meu pai e para a minha mãe. Então, a melhor coisa é não forçar. Convide, faça o convite, né? E aí precisa se perguntar, né? Os pais, por favor, se perguntem, como é que nós temos voltado depois da missa para a nossa casa? Porque muitas vezes a nossa atitude, quando volto para casa, chego em casa, eu brigo, eu começo a discutir, como dizem os jovens, né? Começa a querer dar sermão para os seus filhos. Então veja, não é hora disso. A missa é o nosso encontro com Deus, é o nosso encontro com o nosso amado. Então devemos vir transbordando de amor, de alegria para a nossa casa, né? Para transmitir essa alegria para os nossos, né? Então também analise e vejam isto, mas não forcem, sempre convidem. E aquilo que você semeou na infância, você vai colher os frutos depois, né? Ainda tem a terceira pergunta, padre. Essa Carla Piccolotti. A terceira é o marido que não quer ir à missa, né? Aí nós estamos falando de um adulto, né? Então, menos ainda, eu acho que a primeira atitude sua como esposa é orar, sem cessar, né? E fazer o convite, sem forçar também, por favor, não vá querer brigar com seu marido, não vá querer jogar as coisas na cara dele. Tá vendo? O que aconteceu com você? Porque você não foi à missa. Aí, tá vendo? Você não está rezando, olha o que está acontecendo para você. Por favor, esposas, não façam isso com seus esposos. Como é que vocês estão voltando depois da missa para casa? Cheios do amor de Deus? Então, distribua o amor de Deus, a começar com o seu marido, a começar na sua casa. Obrigado, padre. Um tema que a gente, Eliana e eu, desenvolvemos muito nos encontros para casais e para famílias. A gente diz uma coisa que é muito séria, muito importante, que é por aí que o padre está falando. Queridas esposas, enquanto seus maridos não encontrarem Deus em seus olhos, com muita dificuldade vão encontrar na igreja. Da mesma forma, pais, enquanto os nossos filhos não encontrarem Deus no nosso abraço, na nossa presença, vão encontrar com muita dificuldade na igreja. Então não empurre seu marido para o grupo de oração, não. Diz, vem cá, meu amor,
para eu te dar um abraço, para você ver como eu te amo. Esse marido vai encontrar Deus, em primeiro lugar, em você.